Hi there! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Na aula de hoje vamos falar sobre como adquirir vocabulário técnico, vocabulário específico para qualquer área que você quiser. Justamente para que você possa procurar por oportunidades profissionais ou melhores salários, se você tem a intenção de estudar fora ou até mesmo fazer um mestrado, doutorado, ou simplesmente se você quer aprender melhor sobre um assunto para saber se virar. E assim como eu falei, pode ser música, pode ser ciência, pode ser tecnologia, pode ser o assunto que quiser. E lembrando que a aula de hoje é mais indicada para as pessoas que já estejam ali no nível intermediário, porque as bases do inglês precisam estar bem fundamentadas. A gente precisa ter certeza que tá tudo bem redondinho antes de deixar mais complexo, certo? Porque senão pode ser até uma experiência meio frustrante, certo? E a gente não quer isso. Então vamos lá? Essas são 6 dicas que você pode usar como um padrão a partir de hoje para aprender vocabulário específico e técnico. Esse primeiro item é praticamente obrigatório. Você precisa escutar, ler e assistir pessoas da sua área. Então pode ser YouTube, pode ser um TED Talk, pode ser uma palestra, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser um documentário, um artigo, o que você quiser. Porque antes de qualquer coisa a gente precisa se expor e estar em contato com esse novo vocabulário que a gente quer aprender. E onde que a gente vai encontrar? Nesses lugares que eu falei. E se você acompanha o canal aqui faz um tempo, você já sabe que a gente tem sim um passo a passo para aprender inglês. Inclusive, a gente tem que fazer esse processo de imersão, de estar em contato com o idioma e principalmente aí, ó, com esse tema em questão que você está estudando como foco. Você precisa vivenciar isso no seu dia a dia, que a gente chama de input, que é quando você absorve o que está ao seu redor, que é quando você coloca para dentro aquilo que está do lado de fora. Input, input, input. E é claro que um processo que pode facilitar bastante também é se no ambiente de trabalho ou de estudo, ou enfim, esse lugar que tenha esse conteúdo específico, se você puder conversar com outras pessoas, se você tiver indicação de outras pessoas. Porque essa aqui é uma aula mais geral, né? Mas é claro que eu poderia fazer uma aula mais específica para vocabulário específico de música, vocabulário mais específico para plantas e flores e tudo mais, mas não é o caso, tá bom? Então, se você tiver o contato com uma pessoa que já tenha mais conhecimento e já esteja mais familiarizada com esse universo, pede ajuda para ela. Pede as sugestões. Você pode pedir por autores, escritores e assim, mais uma vez, depende bastante da área que você esteja pensando aí, mas é importante ter uma luz de alguém que já teve alguma experiência com inglês neste tema. E aqui entra também um pouquinho de proatividade da sua parte, que é justamente de pesquisar quem são as pessoas que você precisa ter como referência. Quem são pessoas que falam sobre exatamente isso que você quer aprender. Isso é extremamente importante. E claro, para esse processo de input ser ainda melhor, você já pode aproveitar e sempre repetir em voz alta, junto com a pessoa, ou até mesmo ler em voz alta. E calma, gente, essa aqui é só a primeira dica. Tudo bem? Então, estude, assista, leia e escute pessoas que falam sobre o tema que você está pesquisando. Isso é obrigatório, tá bom? Obrigatório. Dica número 2. Você precisa anotar tudo que for novo pra você, mas não numa lista. Não vai ser uma palavra embaixo da outra e ponto final. Eu já falei algumas vezes isso aqui no canal. Eu sou contra essa ideia, eu não acho que seja tão proveitoso, nem pros nossos estudos e nem pro tanto de caderno que a gente vai acumular e a gente nunca vai usar. Então você precisa aprender o vocabulário que você aprende em frases, em contexto. Você já tá nesse mundo de imersão, certo? Então você vai pegar aquela frase toda que tem essa palavra ou o termo que é novo pra você e você vai anotar a frase inteira. Essa é a melhor forma de aprender, gente. Sério, assim. É a melhor forma de aprender expressões, é a melhor forma de aprender phrasal verbs, é a melhor forma de aprender preposições. E eu poderia nomear todas as coisas que, né? Mas não tem porquê. É a melhor forma de aprender inglês de forma geral, tá bom? Então, se você precisa trabalhar vocabulário, não adianta anotar palavras individuais. Isso não vai te fazer nada, né? Eu traduzindo do inglês. This won't do you no good, tá? Isso não vai te fazer bem. Então, deixa isso pra lá. Foca em anotar as frases, porque você vai ter mais contexto. Inclusive, dando uma dica extra aqui, você pode ter um caderno só para o seu assunto, o tema que você está estudando. Então, por exemplo, você pode colocar o nome do vídeo que você está assistindo e embaixo as frases, certo? Porque fica mais fácil de você relacionar, caso futuramente você possa ter alguma dúvida. E isso que é legal, porque você começa a ver que as fontes são inesgotáveis. E por que também eu não sou a favor de anotar palavras soltas? Bom, primeiro porque se a gente está falando de verbo, muito provavelmente a gente vai ter algum tipo de preposição junto com ele. E se não é uma preposição, é uma estrutura que causa o verbo ser da forma que ele é, né? Dele estar conjugado da forma que ele está conjugado. Então, anotar ele sozinho fica meio aleatório, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar um exemplo, tá? Como se fosse aqui um vídeo eu falando sobre um assunto em inglês. So, I've been focusing a lot on organization lately. I've been focusing a lot on organization lately. Vamos imaginar que focus é um verbo que eu queira anotar.
né? Porque fala foco, nossa, é parecido com português, mas mesmo assim eu quero anotar. Beleza, eu vou anotar só o focus? Não, eu vou anotar a frase inteira. I have been focusing or I've been focusing on organization lately. Or I've been focusing a lot on organization lately. Não sei exatamente como eu falei. Mas olha só, eu ia perder a preciosa informação de que a preposição que a gente usa com focus é on. Por exemplo, se eu focasse simplesmente em anotar aquela palavra individual. Tudo bem? E aí, por exemplo, mas por que tá focusing, né? Não é só focus. Por que tem o ing, né? I've been focusing a lot on organization lately. E aí você vai tentando responder os porquês dos porquês e você tem o meu canal aqui no YouTube pra responder essas questões também. Porque daí a gente tá falando de Present Perfect Continuous, certo? Então, por isso que eu digo pra vocês, quando a gente estuda um vocabulário técnico específico, a gente sim tá focando no vocabulário, mas consequentemente a gente vai responder várias dúvidas que a gente tem no meio desse processo, o que torna o nosso processo de aprendizado ainda mais rápido. Olha que maravilha. Tudo bem? Então, nada de palavra solta, pelo amor de Deus, porque senão você não vai falar que você veio assistir esse vídeo. Você vai anotar a frase toda. Combinado? Então tá bom. Dica número 3. Você não pode ter medo de pesquisar e você vai pesquisar sim, se necessário. Que acabei de falar isso antes, adiantei um pouco. Então, por exemplo, o focus é bem parecido com o português, mas por ele estar com ing, no exemplo que eu dei antes, talvez isso possa te confundir um pouco. Então, não tenha medo de entender o porquê. Por quê? Mas por que é assim? E também o que acontece é que usar somente um dicionário não é o suficiente, por mais que a gente queira. Eu tenho certeza que se você tiver essa ideia de sempre usar pelo menos 2 dicionários, deixar ali aberto na aba do seu computador para você pesquisar e verificar, você vai se sentir muito mais confiante na hora de usar essa palavra. Então não é simplesmente sobre aprender, mas ter confiança de usar o vocabulário que você aprende. Porque se você acha o resultado da sua pesquisa meio estranho, você vai no outro dicionário e confere. Ainda não tá com certeza? Abre um terceiro dicionário e pesquisa. E caso você queira sugestões de quais dicionários há, eu já fiz um vídeo aqui no canal para isso, vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, tá bom? Então não tenha medo de pesquisar e não tenha somente uma base de pesquisa, porque às vezes não é o suficiente. Na maioria das vezes não é o suficiente. Mas você não vai buscar somente o significado, você também vai procurar pela pronúncia, porque assim como eu falei, a gente não pode ter somente, ali, aprendi uma palavra nova. Pra gente se sentir ainda mais confiante de usá-la, a gente precisa ter certeza da pronúncia, porque senão você, você pode até falar errado e falar outra coisa e rolar um mal entendimento. E o que é legal é que esses dicionários que eu coloquei aqui pra vocês, eles apresentam contexto e explicação também. Então, precisa ser assim. Só a tradução da palavra por si só, às vezes, não é o suficiente. O dicionário precisa apresentar também um exemplo pra deixar ainda mais claro. Dica número 4. Nesse momento, a gente começa a transferir do input para o output, que é... Antes a gente estava absorvendo, nós estávamos nesse ambiente imersivo e de aprendizado, a gente estava pegando o que estava do lado de fora e colocando para dentro, na nossa caixola, certo? Certo, mas isso nada adianta se você tiver que escrever ou falar. Só a caixola não é o suficiente, a gente tem que produzir, certo? E aí onde muitas pessoas ficam com medo, de forma geral, não simplesmente só com conteúdos específicos, vocabulário técnico. Então, o output é justamente você colocar pra fora, você produzir, você se expressar, você transferir o que você escutou pra fala ou pra escrita e transferir o que você leu pra escrita ou pra fala. Deu pra sacar? E é nesse momento que você precisa praticar, assim, muito. A minha sugestão é que você pegue essas frases que você aprendeu, com a palavra ali em questão, e crie pelo menos mais 3 outras frases. Olha que louco! Sim, você vai pegar uma frase que você aprendeu, que outra pessoa falou, e vai criar mais 3. Pelo menos, mais 2, mais 3. Assim, tá bom. E como que você vai fazer isso? Substituindo as palavras, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai fazer uma combinação da sua pesquisa, a sua proatividade, a sua pesquisa lá, com o que já foi feito, com a frase já existente. Porque você precisa testar e testar bastante. E também, obviamente, usar o vocabulário que você tá aprendendo, Vamos combinar. Então, o exemplo que eu falei pra vocês foi I've been focusing a lot on organization lately. Certo? I've been focusing a lot on organization lately. Eu posso trocar o lately por recently. Eu posso trocar o organization por English. Eu posso trocar, ao invés de falar I've been focusing, eu posso falar they've been focusing ou we've been focusing, trocando o sujeito. Posso trocar o sujeito, eu posso trocar o verbo, eu posso trocar o tempo verbal se eu quiser, daí vai ser mais complexo, mas dá pra você fazer isso também. O que der pra trocar na frase, você troca. Essa que é a ideia. Porque, inclusive, você vai ter a intenção de criar frases que talvez você ainda não tenha vocabulário. E aí você volta um passo e faz a sua pesquisa. E volta e faz a frase. E aí você vai estar até aprendendo palavras que
não estejam relacionadas diretamente ao tema que você está estudando, mas de qualquer forma você está aprendendo. Número 5. Essa parte aqui é a minha favorita, que é o seguinte: você precisa criar métodos de se avaliar para você continuar construindo a sua confiança para usar tudo que você está aprendendo. Então é fundamental que você crie desafios para você mesmo. Sim, desafios. Quem não gosta de desafios, na verdade? Só de escutar desafios a pessoa já... Mas vai ter desafio sim. Então, por exemplo, eu posso falar quais são os acordes principais da escala de Dó maior. Ou eu posso gravar um vídeo fazendo um pequeno resumo de um capítulo do livro que eu estou lendo em inglês. Ou eu posso falar as coisas que eu aprendi em um vídeo do YouTube. Então é uma forma de você sair da sua zona de conforto, produzir um conteúdo que vai ser relevante para você, é uma forma de você se autoavaliar e... Claro que gravar um vídeo, gravar um áudio, escrever um texto não é uma coisa que de primeira você vai acertar na maioria das vezes se você está aprendendo coisas novas. Então, assim, você vai ter que repetir muito para ficar satisfeito. E isso é ótimo, porque quanto mais você praticar, mais confiança você vai ter. E quando você assistir esse vídeo, ou escutar o áudio, ou ler o texto que você fez e se sentir satisfeito, tá na hora de ir pro próximo desafio. Então, aqui eu já entro na 6ª dica, que é não se acomodar. Então, além de você ter que fazer todo esse processo de imersão, do input, fazer pesquisa, ter proatividade nesse sentido de saber quais são as fontes mais indicadas de você pesquisar, quais são as melhores fontes de você consumir o conteúdo, para depois fazer a sua pesquisa em pelo menos 2 ou 3 dicionários diferentes, pegar esses exemplos de frases e transformar em outros exemplos e ter esse desafio, esse é só o começo, porque a ideia é você não achar que isso é o suficiente no sentido de parar ali. Então, eu vou fazer isso por um mês e depois parei. Não, tenta fazer isso com certa frequência, porque é importante você sentir que você consegue, né? Sentir que você está evoluindo, sentir que você está aprendendo coisas novas. Isso faz bem pra gente, não só pro nosso inglês, mas pra nossa alma. E assim, imaginar que a gente tem que dar mais um passo, já tá bom, mas eu quero dar mais um passo. Aqui tá confortável, mas eu vou pro que é intimidador. A gente até ganha confiança em outras áreas da vida também. Então, eu super recomendo que você não se acomode no inglês e na vida, porque quando a gente tá aprendendo, sempre tem mais espaço pra gente aprender mais coisa. Tudo bem, guys? E eu me preocupei bastante nesse vídeo em deixar bem descrito e em detalhes pra vocês como fazer esse processo todo, porque eu não quero que vocês achem que é decoreba. Né? Não é. Aprender vocabulário e aprender inglês é uma questão de vivência, de experiência. E quanto mais você vai a fundo nesse universo, mais você vai se apaixonando por ele e cada vez o seu inglês vai subindo de nível também. Digamos assim que o inglês vai corresponder à sua dedicação. Então, um pequeno review. A primeira dica é para você estudar, escutar, assistir e ler pessoas que são bem relevantes no seu mercado, porque daí não tem como errar em relação ao vocabulário. Dica número 2, fazer as anotações necessárias a partir de frases e contextos e nada de palavra solta. Dica número 3, pesquise em dicionários e pesquise o que você precisar até você se sentir confiante de usar aquele termo. Dica número 4, recrie e replique essas frases que você anotar, criando pelo menos mais 3 alternativas e sempre lendo em voz alta e principalmente tentando criar primeiro na sua cabeça e falando e depois anotar. Essa é a ordem que você precisa seguir, tá? Não pula isso. Não vai direto pro papel. Pensa, raciocina, fala e depois escreve. Dica número 5, produza constantemente e se proponha desafios. Dessa forma, você se avalia e mantém a sua prática. E por último, mas não menos importante, não se acomoda. O que você sabe hoje é o que você sabe hoje e sempre tem espaço para aprender mais coisas. Que é assim, né, gente? Sempre tem uma palavra nova, um termo novo, independentemente da área que nós trabalhamos, atuamos, estudamos. Combinado? Então, se inscreva aqui no canal se você gostou dessa aula. Por favor, deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer. É muito importante que você compartilhe também os conteúdos, porque dessa forma a gente alcança mais pessoas e eu quero que o inglês transforme a vida de quantas pessoas eu puder ajudar da mesma forma que o inglês transformou a minha vida. E eu conto com você para isso. Ative o sino de notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você mais gostou dessa aula. Qual que foi a dica mais importante para você? Teve alguma frase, alguma coisa que eu falei que falou diretamente com você? Qual que foi? Maravilha? Muito obrigada por acompanhar. Thank you so much for being here today with me and I hope to see you on the next one. Bye!